Bom dia a todos, sejam bem-vindos à disciplina de TCC2 para a turma P9 manhã, não, desculpa, P10 manhã, vocês não são mais P9, P10 manhã de enfermagem. E eu quero perguntar, pessoal, se vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever, né, e o pessoal que faltou poder assistir. Concordam? Sim. Ok. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Aqui. O símbolo da faculdade. Estão conseguindo ver aí? Trabalho e conclusão de curso. Sim. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Esse semestre, né, vocês chegaram num ponto, né, tão importante da vida acadêmica de vocês, que é o final do curso. Lógico que o TCC não é a única coisa, vamos dizer assim, a única disciplina que faz vocês concluírem o curso ou não. Né? Se você reprovou alguma disciplina, não cursou algum estágio, ficou faltando alguma hora extracurricular, então tudo isso vai influenciar em você poder ou não colar grau. Então não joguem toda a responsabilidade para o TCC, não. Tá? O TCC é uma disciplina como as outras, e vocês precisam dar nota assim como as outras, certo? A diferença é que vocês têm uma professora mais exigente na disciplina, então... Mas é tudo pro bem de vocês se chegarem no final, para todo mundo tirar 10, tá bom? É isso que eu quero para vocês. Eu vou ler aqui com vocês o edital e vou estar explicando, né, as etapas da disciplina. Mas antes da gente falar do edital, eu vou falar como que vão ser as avaliações, certo? Vocês lembram lá no TCC1 que a gente fez na N1 a prova oral? Vocês lembram disso? Pronto. Esse esqueminha vai continuar. Então, na N1, a gente vai fazer prova oral. A diferença é que a gente não vai fazer mais videochamada. Pelo menos até então, né? Eu acho que a gente vai fazer presencial, certo? E aí, nas nossas aulas na sexta-feira, vocês têm alguma aula depois da minha? Tem? Ok. Então, mas no caso, eu acho que como a turma é pequenininha, eu acho que em 2 semanas dá para fazer todo mundo. Né? Como não é a manhã toda só um aluno, né? Então, vocês fazem a prova, estão liberados. Né? Então, a gente pode até pegar o horário do intervalo também. Né? Porque quem for fazer no intervalo significa que passou o resto da manhã todo sem fazer nada. Né? Então, assim, no sentido de poder lanchar, né? Tomar um café, alguma coisa, antes de ir para a aula seguinte. E aí a gente, né, a gente presencialmente, quando estiver mais próximo, a gente vai se organizando para quem for fazer a avaliação. E como foi, né, no semestre passado, então a avaliação deve demorar uns 15, 20 minutos, depende de cada trabalho. Também não necessariamente, tá, gente? Quem eu passar mais tempo, a nota é menor, e quem for mais rápido, a nota é maior. Isso é balela, não tem nada a ver, certo? Isso depende exclusivamente do trabalho. Então, tem trabalho que eu tenho mais conhecimento sobre a temática, e aí eu posso estar dando mais sugestões sobre aquele trabalho, tá? Mas isso não quer dizer que o trabalho está errado, certo? Mas também tem o ponto de, né, vocês errarem algumas etapas do trabalho, e aí eu fazer também algumas sugestões para que vocês possam estar fazendo as anotações lá, né, e melhoria do trabalho de vocês. Como a avaliação ela é oral, então leva nada, tá? No máximo, o caderno ali aberto numa folha em branco e a caneta para anotar as minhas sugestões, né, e as correções que são necessárias. Mas nada de ficar consultando ali alguma informação a respeito do trabalho, até porque tinha gente que até tentava me enganar, né, de forma remota, mas eu estava ligada. Mas presencialmente não tem como, eu não tenho como não ver que você vai estar ali lendo alguma coisa, né? Então, estudem, né? Lembrando que, assim como o semestre passado, os trabalhos que são em grupo, vai ser a avaliação pelo grupo, tá? E aí isso é o equivalente à nossa N1. E a nossa N2 é o quê?
é a banca de vocês, tá? Que eu vou passar, né, agora todas as datas, data de entrega, data de, como é que chama? Data da apresentação, data da entrega final, da versão final, certo? Então, todos os detalhes a gente vai estar falando aqui agora. Alguma dúvida? Por enquanto. Então, outro detalhe. A disciplina de TCC1, eu não sei se vocês lembram, né? Espero que sim, de qualquer jeito tá tudo gravado, vocês podem rever, então fica fácil também, né? Ter tido essa oportunidade de gravar. A gente viu desde, né, da escolha do título, desde o início até o final do trabalho. Então, conclusão, referência, a gente viu tudo isso no semestre passado. Então, no TCC1, vocês aprenderam a fazer o trabalho completo, ele todo. Então, o que é que a gente vai fazer agora no TCC2? No TCC1, as sessões que a gente tinha era introdução, né, todas as suas informações, metodologia, cronograma, orçamento e referências. Agora, o que é que vai acontecer? A gente vai substituir a sessão 3, que era cronograma, e a sessão 4, que era orçamento, por, respectivamente, o 3 vai virar resultado e discussão, e o 4 vai virar agradecimentos. Ou seja, resumidamente, resumidamente não, o fato é que em TCC2 vocês vão construir resultado, discussão, agradecimento e preparar os slides para apresentação. Só isso, tá? Então, lógico que informações que vocês colocaram no TCC1, né, vocês podem alterar, vocês podem corrigir, vocês podem acrescentar, vocês podem tirar. Então, vocês podem mexer no trabalho, tá, que vocês entregaram o semestre passado. Lógico, sempre com o intuito, né, de melhoria, dele ficar, né, cada vez melhor para a apresentação na banca. No caso do andamento da disciplina, como eu falei, a parte de conteúdo em si a gente já viu. E aí, o que é que a gente vai ter agora? Então, vocês, na nossa primeira aula, a partir da semana que vem, bom dia, Roclés. Então, a partir da semana que vem, como que a gente vai trabalhar? Vocês, a tarefinha de casa é vocês estudarem o trabalho de vocês, certo? Vocês lerem o trabalho. E a partir da semana que vem a gente vai fazer uma dinâmica com os títulos dos trabalhos de vocês. Porque o que é que acontece? Algumas vezes você tem, né, você tem a ideia do seu tema, tudinho, e aí você diz, eu vou falar sobre isso. E aí coloca o título do seu trabalho. Então, o seu trabalho ele deveria vir nessa linha de pensamento. Só que durante a construção do seu trabalho, ao invés de fazer isso, você começa a se desviar. Então, você começa a se distanciar do que você tinha colocado como título do seu trabalho. Bom dia, Vitória. E aí, o que é que acontece? Nessa atividade, vocês, né, como eu disse, vocês vão estudar o trabalho de vocês. Não é uma prova, gente, não é uma avaliação, tá? Mas já ajuda também a vocês cada vez mais irem fixando, né, o trabalho de vocês, para que vocês saibam falar sobre ele. E aí, vocês vão resumir ali para a gente o trabalho de vocês, e com isso a gente vai, todo mundo, tá? Não só sou eu, vocês também vão ajudar a dar sugestões a respeito do trabalho daquele aluno, daquele grupo, tá? Então, eu vou, né, dar algumas dicas, dizer o que é o ideal ou não para um título, e aí vocês vão estar dando sugestões. Quando todo mundo der as sugestões, aí eu dou a minha também. E aí, como eu estou falando, são sugestões. O aluno não é obrigado, tá, a mudar. Então, sugestões. E aí, em cima dessas sugestões, o aluno vê se ficou melhor a sugestão de um outro aluno, a minha, ou então vai manter o título. Então, é só uma sugestão para que aquele trabalho, né, se encaixe melhor com o título que está sendo proposto. Certinho? Deu para entender, gente? Então, semana que vem, vocês devem estudar o trabalho.
para a gente começar com essa dinâmica, tá bom? Aí, depois que a gente tiver trabalhado todos os títulos, o que é que a gente vai fazer? Vocês lembram que vocês me entregaram o TCC1 de vocês, certo? Né? Então, eu dei uma nota, né? Todos foram aprovados. E aí, o que é que acontece? Teve até algumas pessoas que ficaram pedindo, né? A correção do trabalho durante as férias e tal. Só que, quando sempre foi assim, tá, gente? Não dá tempo entre o período de vocês entregarem o TCC1, né? O trabalho do TCC1. Eu corrigi, tem pessoal das bancas de TCC, o semestre passado foi pior ainda, porque teve a disciplina de projeto de conclusão de curso, então só nessa disciplina foram 44 trabalhos, que foi também, né, o equivalente a vocês, que eu precisava corrigir tudo a tempo de saber se o aluno ia estar na final ou não. Então, como que eu faço as minhas correções, né, nessa etapa, né, nessa disciplina? Então, eu coloco os parâmetros que eu preciso corrigir, né? Todos eles ali. Vou ler no trabalho e já vou escrevendo a nota ali de vocês, certo? Quanto você ganhou de pontuação naquele quesito. Não tem como eu parar, escrever tudo que está errado, para isso trabalho por trabalho, em cada página, em cada erro. Não tem como fazer isso, certo? Para que vocês pudessem ter esse retorno com o trabalho escrito. Sabe como a gente faz em prova, né? Eu não entrego para vocês darem uma olhada no que vocês erraram, né? Corrige ali. Pronto, não tem como fazer isso. Mas o que é que a gente vai fazer depois da atividade dos títulos? Vocês vão pegar, trazer os trabalhos de vocês, certo? Enviar por e-mail, no caso. E eu vou estar abrindo aquele trabalho e vou estar, aí sim, eu vou estar corrigindo, eu vou dizer, ó, isso aqui não está de acordo, isso aqui não está de acordo, isso aqui está ok, esse objetivo não está legal, certo? Aí eu vou estar corrigindo o trabalho de vocês, certinho? Uma sugestão, que foi até uma pergunta de uma aluna da noite, que eu nem tinha lembrado disso. Porque como a gente estava em aulas remotas o tempo todo, aí eu esqueci como era a dinâmica das aulas presenciais. Porque na aula remota, o que é que acontecia? Eu abria, né, o trabalho aqui, como eu gravava, então o aluno podia depois... Assim, eu nem gravava. Realmente, eu não gravava não, para não expor o trabalho do aluno. Então, não gravava. Mas eu ficava, né, com o trabalho aqui aberto e o aluno, se tivesse em casa vendo no computador, já ia automaticamente, né, corrigindo no computador também. Como vai ser presencial, então quem puder pode levar o trabalho impresso, certo? Porque aí, quando eu for, né, abrir lá no Data Show e for sinalizando os erros, você pode já também estar, foi aqui que a professora colocou que estava errado, né? A professora deu tal sugestão, porque fica mais fácil do que você só copiar no caderno e chegar em casa e vai dizer, eita, essa correção aqui a professora fez foi aonde? Eu não lembro, certo? Então, é uma sugestão. É obrigado vocês levarem o trabalho impresso? Não. É só uma sugestão para que vocês consigam absorver melhor aonde precisa ser corrigido. Outra coisa, vamos supor que eu vou lá, abro o trabalho da Renata, e aí é um exemplo, tá, Renata? Não sei se está errado isso no seu, não. E aí, vamos supor, no objetivo, você não começou com o verbo no infinitivo, né? Esclarecer, descrever, avaliar, entre tantos outros. E aí, quando eu faço essa correção, eu digo, Renata, todos os verbos, né, todo o início de objetivo tem que ser com verbo no infinitivo. Aí vamos supor que Roclécio estava na aula, ele viu eu falando isso do trabalho de Renata, eu não vou falar do trabalho de Roclécio hoje, aí Roclécio o que é que ele faz? Ele já corrige, né? Se ele tiver errado isso também, ele já corrige. Então, assistir as correções dos colegas também é muito útil para vocês, tá?
Então, já utilizem essas correções para vocês, se tiverem no trabalho de vocês, vocês também já fazerem. E aí, quando for na aula seguinte, vocês enviam para o meu e-mail os trabalhos que eu vou avaliar naquele dia, certo? Porque aí, se já tiver tido alguma correção, eu não fico repetindo, né, a mesma coisa. Ah, Renata errou o objetivo. Aí, na outra semana, a Roclésia errou o objetivo. Na outra semana, a Natália errou o objetivo. Caramba, né? Já, já era para ter sido corrigido, né? Há muito tempo. Então, não esperem, não percam tempo, porque é pior para vocês. Porque, lembrando, os primeiros, né, eu vou estar corrigindo o equivalente ao TCC1. À medida que for passando o tempo, você já tiver construído alguma coisa referente a resultado de discussão, maravilhoso. Já envia também, porque essa parte eu não vou ter, né? Então, já envia o trabalho com o que você acrescentou até então, e aí eu já vou dizendo, ó, esse resultado de discussão tá ok, ou então, ó, esse resultado de discussão, do jeito que você está fazendo tá errado, vá seguindo para essa direção. Então, querendo ou não, as nossas aulas vai ser meio que uma orientação, tá? Então, que é o que eu faço com os meus orientandos, né? Só que aí eu tenho um pouco mais, vamos dizer assim, de detalhes quando eu vou estar com os meus orientandos. Porque com vocês, durante a aula também não dá tempo de eu olhar cada vírgula, né? Fica impossível para a gente terminar, né, no prazo correto. E aí, o que é que a gente vai fazer, né? Vai estar tendo essas aulas, essas correções, e quando for, eu não lembro agora exatamente quantos trabalhos tem nessa turma, mas é certeza que tem menos do que o da noite. E aí, o que é que a gente vai fazer ali, ou a partir da última semana de abril, ou então a partir da primeira semana de maio. Mas vamos considerar a última semana de abril. O que é que a gente vai fazer? A partir dessa semana, a gente, das 28, eu acho que é 20, 30 de abril, um negócio assim. Não lembro, é em abril. A última semana de abril, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai fazer uma pré-banca. Alguém sabe o que seria isso? Tem alguma ideia? Tem gente? Seria tipo um treinamento. A banca. Peraí, onde de cada vez? Vai, Renata, pode falar. Seria uma pré-apresentação do trabalho da gente, com os slides. Uhum. Natália, diga aí. Seria justamente um pré-treinamento, assim, você treinar para a banca e se Aí. familiarizando. Então não é um pré-treinamento, é um treinamento. Pré-treinamento é antes do treinamento. Então vamos lá. Exatamente isso, meninas. O que é que a gente vai fazer? Vocês vão preparar todos os slides, certo? Vocês vão estudar e vocês vão apresentar, tá? Então, tudo que eu vou explicar aqui da banca oficial, vocês vão fazer nessa pré-banca, tá? Se o trabalho for em dupla, trio, a gente vai fazer sorteio também na pré-banca, então vai ser tudo no mesmo esqueminha. Para que serve isso? Porque nas apresentações, né, tem detalhes assim que, vamos dizer assim, ocorrem erros, falhas, que poderia só um toquezinho não ter acontecido e que faz você perder ponto, tá? Então, nessa pré-banca, eu vou estar atenta ao máximo, né, a todos os detalhes. Se tiver muitas vezes uma vírgula, um ponto ali, eu consigo ver e sinalizo para vocês que está errado, que está faltando ou que está a mais. E aí eu vou sinalizando, slide por slide. Ó, isso aqui tá ok, isso aqui falta isso aqui falta aquilo. Lógico, avaliando tanto o seu conhecimento, a sua apresentação, quanto a parte visual também, tá? E aí vai ser dentro do tempo da banca, normal. Então, como eu disse, vai ser como se fosse a banca. A diferença é que a única pessoa que vai estar avaliando vai ser eu. Não vai ter, né, os outros professores da banca participando. E como eu disse, eu vou estar sinalizando. Se você, na sua apresentação, vamos supor, teve um gráfico que você colocou, uma tabela, você explicou de algum jeito que não era muito legal,
vou dar uma sugestão, ó, gente, é melhor você explicar isso aqui, puxando para isso aqui, né? Coloque essa informação aqui na tabela, coloque um destaque aqui na tabela em tal ponto que você vai falar, porque facilita na hora de você achar a informação, coloque a legenda. Então, tudo que estiver faltando, tudo não, né? Que eu também não sou dona da verdade, não sei de tudo. Mas tudo que eu conseguir visualizar e que esteja faltando ou errado, eu vou estar apontando. Ah, professor, você quer fazer isso para deixar a gente com a autoestima lá embaixo? Não, pelo contrário. Eu estou fazendo isso por quê? Porque sinalizando os erros nesse momento da pré-banca, você não erra na banca. Pelo menos a ideia é essa, né? Que você corrija e não erre na banca. E, consequentemente, as chances de você conseguir uma nota máxima são cada vez melhores, tá bom? Então, a pré-banca é simples e exclusivamente para que vocês tenham um sucesso maior durante a banca de vocês. Até no sentido de se preparar psicologicamente, né? De estar ali na frente falando, né, para outras pessoas, mesmo que sejam colegas de turma e tal. Então, é essa a intenção, é vocês estarem cada vez mais preparados. Ok? Todo mundo entendeu? Belezinha. Então, vamos aqui para o edital agora. Devido à Covid, né, a pandemia, então a gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns cronogramas, alguns planejamentos, né, que não necessariamente eles vão se concretizar, certo? Por exemplo, agora, né, até então, dia 18, né, são 18? São. Então, dia 18 de fevereiro, até então, a gente vai ter as bancas sendo realizadas de forma presencial. Eu posso dizer com certeza que daqui para lá vai continuar? Não. A gente não sabe, né, como esse vírus vai ficar, se vai vir alguma outra coisa, né, que restrinja mais, e aí vai ter que ser tudo virtual. Então, por enquanto, né, eu não posso dar a certeza de que isso aqui é imutável, vai ficar isso aí pronto. Não, tá? Mas, como a gente tem um planejamento, né, o do edital, então eu vou falar como que está planejado até agora, e quando for lá para maio, se tiver mudado alguma coisa, né, a gente vai estar passando para vocês. Certinho? Vamos lá. O TCC deverá ser em formato de artigo, né? Isso aí vocês já sabem, tem um modelo, é o mesmo modelo do semestre passado. Então, a versão escrita é em modelo de artigo e, né, vocês vão fazer a apresentação oral utilizando de slides. Cada trabalho pode ser composto por até 3 alunos, também continua. Então, é até 3. Você pode fazer individual, pode fazer em dupla, você pode fazer em trio, certo? Lembrando que na nossa N1, a avaliação é pelo grupo, né? Vai entrar, como a gente fez semestre passado, né? Só que era por videochamada. A avaliação vai ser pelo grupo também. Vocês já fizeram isso semestre passado, então vocês já sabem como que é a dinâmica. A diferença é que a gente vai estar, né, ao vivo. Todo mundo de máscara, bonitinho, né? Ao vivo lá. Sim, antes que eu esqueça, para chegar no final da aula não esquecer, semana que vem, para acesso às aulas presenciais, vocês têm que ter enviado o cartão de vacinação de vocês para a coordenação, que eu acho que já fizeram por causa dos estágios, né? E levar a cópia do cartão também, ok? Não esqueçam. Senão vocês não podem entrar, né, na faculdade para assistir aula, que até então vai ser presencial. Também não posso dar certeza, como eu disse, pode mudar daqui para mais tarde, daqui para domingo, né? Pode ser que saia alguma outra informação por parte da faculdade, devido a algum decreto, né, municipal, estadual que tenha saído, tá bom? A temática, né? Vocês já escolheram o semestre passado, o grupo vocês já escolheram o semestre passado também. O orientador vocês também já escolheram o semestre passado. Ah, professora, eu quero mudar. Pode? O que é que vocês acham?
Sim ou não? Renata tá assim, meio que sim, meio que não. Liga o microfone, Renata. Eu lembro que a senhora falou que o tema podia ainda, o título, né? O título, Até o tema mesmo. até o tema poderia mudar o semestre passado. Então, podem. O ideal é que não mude, né? Porque você já vinha construindo algo e se você mudar de tema agora, você vai ter que refazer o trabalho todo. Porque, um exemplo, você voltou, Professora, Rocles? Oi. é que eu tô indo no interior, aí tem Uhum. que Sem problemas, o sinal fica caindo, não tem problema. caminho que da área, tem caminho que não tá. Certo. Sim, um exemplo. Vocês estão. O sinal de Rocles está ruim, ele fica falando, fica só palavras saindo cortadas. Então, um exemplo, você vai mudar de tema. Você estava falando sobre câncer de próstata, um exemplo. Aí agora você vai falar sobre segurança cirúrgica. Você não vai aproveitar exatamente nada do seu trabalho, certo? Porque a contextualização vai ser completamente diferente. A justificativa, a pergunta, a hipótese, a objetiva, tudo vai ser diferente, certo? Então, né, consequentemente, você vai ter que ler outros artigos e tal. Então, o que teria 2 semestres para construir, você vai ter só um. Porque vai ter que fazer o que era de TCC1 e o de TCC2 tudo agora. Então, quem puder, não mude, certo? E se mudar, corra para não perder tempo, porque você não vai ter tempo, certo? Até porque vai começar os estágios, né? Vão ter várias outras atividades aí que vocês vão estar fazendo, tem trabalho, tem os afazeres diários de vocês, né? Então, vai ficar mais complicado. Por isso que eu disse, quem puder adiantar, falei isso mais passado, né? Quem pudesse adiantar nas férias, adiante, porque aí ia ser melhor para vocês. Vocês podem mudar de grupo? Eu era dupla, eu quero fazer sozinha agora. Pode, tá? Eu quero fazer um trabalho, eu era sozinha, quero fazer um trabalho com uma colega agora. Pode. Quando se desfaz um grupo, alguém vai ter que começar do zero, né? Quando é um grupo que geralmente se desfaz, né? Porque um está fazendo e o outro está se escorando, então quem está escorando vai começar do zero, porque não é justo você que está fazendo, né? Ter que começar do zero, já que você já fez a outra, né? Do trabalho. Pode mudar de orientador? Também pode, certo? Mas lógico, vocês precisam informar para quem estava orientando vocês que vocês, né, vão estar mudando de orientação, certo? E precisam, da mesma forma que foi o semestre passado, já passa a palavra, Natália, conversar, né? Convidar o novo professor para estar orientando vocês. E aí, se aquele professor aceita, aí, ok. Vocês vão receber aquele termo do informe de orientação novamente, para que vocês estejam reafirmando, né, no caso de quem for continuar, reafirmando a orientação agora no TCC2, ou então mudando de orientação. Oi, Natália, pode falar. Professora, também pode se adicionar um co-orientador ainda? Pode. Era só essa dúvida mesmo, obrigada. Tá. Lembrando que orientador obrigatoriamente tem que ser professor da faculdade, co-orientador pode ser de fora, mas na banca, geralmente é o orientador que participa da banca. Não pode ser co-orientador e orientador. Os dois ao mesmo tempo não pode. Geralmente é o orientador, mas se por algum motivo tem algo que o orientador não pode participar, o co-orientador pode, se ele for um professor da faculdade. Se o co-orientador não for professor da faculdade, ele não pode participar, certo?
A gente vai falar das bancas daqui a pouco. Então, a apresentação de vocês, né, vai ser presencial, como eu disse, por enquanto. Tá? Por enquanto vai ser presencial, a gente não, né, não tem como dar certeza, daqui até junho vai estar assim. Como eu disse, isso depende, né, da pandemia, do desenvolvimento até lá. Então, de 13 a 15 de junho, segunda, terça e quarta, tá? Vocês vão poder escolher o dia e a hora da apresentação. Eu vou falar mais para frente, né? Mas vocês vão ter que dar, na hora de entregar o informe de orientação, vocês já, informe de orientação não, o termo de agendamento, vocês já vão ter que ter conversado com o orientador e ter convidado 2 professores para fazer parte da banca. Os 3 e vocês vão entrar ali num consenso, lembrando que obrigatoriamente vocês devem focar no orientador de vocês, que o orientador ele tem que participar, né? Os outros professores vocês podem chamar, né, convidar outros professores que possam naquele horário. Então, vocês e o orientador de vocês vão dizer, combinar, a gente pode esses dias, esses horários. Então, vamos convidar outros professores. Convidou o professor X, o professor aceitou. Professor, você pode nesses horários? Posso, pronto. Então, menos uma dor de cabeça. Agora, chama outro professor. Eu aceito participar da banca de vocês. Mas qual é o horário? A gente só tem esses disponíveis porque nosso orientador só pode esse horário. Esse horário eu não posso. Então, vai ter que chamar uma outra pessoa, certo? Então, 3 dias, horários, né, para que a gente possa ali, se no primeiro dia deu choque já teve outro grupo que agendou naquele dia horário. Então, vai para a segunda opção de vocês. Daqui a pouco eu abro aqui o termo de agendamento para vocês darem uma olhada como que é. Então, os alunos deverão informar no termo de agendamento, né, nas informações de dia e hora sugerida, os dias referentes à banca, podem ser manhã, tarde ou noite. Lógico que quando a gente estiver mais próximo, eu vou estar reforçando isso, né, mostrando para vocês novamente. O termo de agendamento eu só vou enviar em maio para vocês, porque não adianta enviar agora, então tem muita coisa que pode acontecer daqui para lá, né, então a gente só vou estar enviando quando tiver já próximo de fato de vocês entregarem, tá bom? As apresentações vão até que dia? Aqui, ó. Até que mês, no caso. Aqui, ó. Até que mês, no caso. Olha aqui, mulher. Então, os trabalhos vão ser apresentados em... Oi? É porque eu tô no celular e tá meio que... tá. Não, então Mas agora eu bem. tô vendo, 15 de junho. 13, 14 e 15 de junho vão ser os dias das apresentações de vocês. Certo? Esses 3 dias. Ok? Deixa eu aumentar um pouco. Então, os alunos deverão informar o termo de agendamento, isso a gente já viu. A parte escrita a ser entregue deverá ser apresentado de forma impressa em 3 vias. Ou seja, não são 3 professores da banca, seu orientador e mais 2 professores convidados. Então, vocês vão ter que entregar 3 trabalhos impressos e 3 CDs. Qual a necessidade dos CDs? Vocês sabem? E, gente, por que é solicitado também meio digital? Hein, pessoal? Ninguém tem ideia? Não? Vocês lembram, semestre passado, que a gente falou de uma coisinha chamada plágio? Então, para nós, professores, para a gente conseguir identificar um plágio, né, é bem mais fácil se a gente tem um arquivo digital e aí a gente coloca o trabalho lá, né, nos recursos para a gente identificar se tem ou não plágio, tá bom? Então, por isso que a gente pede o CD também, porque já teve reprovação por plágio
na faculdade, e para evitar isso, né, para evitar que algum plágio, né, passe adiante, então a gente está fazendo dessa forma. Então, essas 3 vias em CD, elas devem ser em arquivo Word, salvo em doc ou docx, tá bom? O docx é o Word mais novo. Oi, Renata, pode falar. Liga o microfone, Renata. Tá desligada ainda. Eu não tenho como ativar teu microfone. Clica na tela e tem um microfonezinho com a barrinha. Você clica nele. Pronto, professora, já escutando? Pronto, tô. Professora, antigamente, esses trabalhos, essas monografias, ficavam na biblioteca para que outros pudessem, outros Ter alunos acesso. pudessem, digamos assim, ter acesso, mas não para cometer plágio, mas para pegar algumas Sim, informações, consulta. não é? Uhum. Sim, Consultas. E ainda é permitido? sim. Certo. Tá? Sim, as 3 vias impressas, os 3 CDs e o termo de agendamento, eles devem ser entregues juntos, certo? Na secretaria. Vocês só vão estar, vamos dizer assim, considerando que vocês vão, né, agendar ali, tá tudo ok, se tiver tudo, entregue essas 3 coisas, o termo de agendamento, as 3 vias impressas e os 3 CDs. Se tiver faltando algum desses, você não agenda, tá? E aí, se você só estava mais restrito de dia de horário, aí se você for deixando, né, para depois, porque vai ter uma semana para vocês entregarem, então quem entregar no final vai ter uma restrição maior de dia e hora, né? Então, tentem, né, se organizar para entregar logo no primeiro dia. Os alunos, de acordo com seus orientadores, deverão indicar, né, os nomes de 2 professores convidados para fazer parte da banca, lembrando, né, de já conversar a questão do dia e horário. A banca será formada pelo orientador e 2 professores convidados. Os trabalhos que tiverem orientador e co-orientador, apenas um poderá fazer parte da banca, como eu falei anteriormente, né, juntamente com os outros 2 professores convidados, e o co-orientador só poderá participar se for o professor da FASER e na ausência do orientador. Será disponibilizada posteriormente a lista com os nomes dos professores que estarão disponíveis, tá? Então, pode ser que, por exemplo, exista algum professor que ele não quer fazer parte de nenhuma banca, por qualquer motivo que seja. E aí eu vou ter solicitado a esses professores, né, quem vai poder participar das bancas. E se o nome daquele professor não tiver na lista, então nem convide ele, né, aquela pessoa. Porque por ela não ter colocado o nome ali, isso já significa que ela não vai participar de banca. Aí você fica convidando ela, então fica uma situação chata, né? Ela vai dizer, você não leu lá que meu nome não está na lista, né? Então, não façam isso para não ficar uma situação chata para vocês nem para aquele professor. A secretaria será responsável por receber os termos de agendamento, as ações impressas e os CDs, e os professores que vão lá pegar esses trabalhos e o trabalho impresso e CDs lá na secretaria com a gente, tá? Não vai ser vocês que vão entregar eles. Vocês entregam na secretaria e aí a secretaria repassa para os professores. A apresentação final será feita de forma oral, né? Formada por todos os integrantes do grupo que fazem parte daquele trabalho. Então, não tem como, o trabalhar em trio, só 2 pessoas apresentam, o outro fica em casa dormindo. Não, né? Tem que ser os 3. A ordem da apresentação, ela vai ser feita por sorteio. Então, na hora lá da sua apresentação, vamos supor, Renata, no dia 14 às 14 horas. Vamos supor que é Renata e Natália dupla. Então, lá na hora,
é que vai ter o sorteio. Renata vai ser a primeira e puxou que Natália vai ser a segunda. Ponto. Certo? Por isso que vocês precisam, o grupo todo precisa saber de todo o trabalho, tá? Caso contrário, né, a apresentação de um aluno vai ser melhor do que a do outro e, consequentemente, aquele que teve uma apresentação pior vai ter uma nota menor. Na apresentação oral para a banca, a nota é individual, certo? Na N1, na nossa prova oral, é pelo grupo, mas na banca é nota individual na apresentação oral. A apresentação irá ter uma duração de 20 a 30 minutos, independente de quantos alunos tem no grupo, se é individual, se é dupla, se é trio, não importa, tá? Sempre vai ser de 20 a 30 minutos. Se for sozinho, o aluno vai falar sozinho de 20 a 30 minutos. Se for em dupla, cada pessoa do grupo vai falar entre 10 e 15 minutos, né? Para ficar entre 20 e 30 minutos de apresentação. Se for em trio, cada um vai falar entre 7 e 10 minutos. Professora, o nosso trabalho é em trio. Então, vamos supor. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê meus bonequinhos? Então, vamos supor que o trio tá aqui. É o Mário, é a gatinha e é o cachorrinho. É o trio. Aí, teve o sorteio e o Mário vai ser o primeiro, a gatinha vai ser a segunda a apresentar e o cachorrinho vai ser o terceiro a apresentar. Aí o Mário pega, fala, né, quem for o primeiro vai ter que falar, fazer a apresentação, né? Nosso trabalho é tal, nosso orientador é fulano, o trabalho é feito por mim, Mário, pela gatinha e pelo cachorrinho, e começa a falar sobre o trabalho. Aí ele começou com a introdução, aí ele pegou e falou a introdução todinha. Falou 12 minutos. O Mário falou 12 minutos. Aí ele terminou, saiu, aí vem a gatinha, né, que foi a segunda. Aí a gatinha fala a metodologia. Era um trabalho bibliográfico, então a gatinha em 2 minutos terminou a apresentação dela. Saiu. Aí vem o cachorrinho agora apresentar. Aí o cachorrinho vai ficar com o resultado da discussão, né, e agradecimento, finaliza ali o trabalho. Aí o cachorrinho, ele falou em 16 minutos. E saiu. E aí, o que é que vocês acham desse trabalho? Sem nem saber de conteúdo, o que é que vocês acham? Hein? Eles estão aqui esperando o julgamento de Passou do vocês. tempo. Não. Não só a questão de passou o tempo, porque foi 1 minuto, não vai fazer diferença, tá? Então, ninguém vai perder ponto por causa de 1 minuto, tá? Mas o que é que aconteceu? Quantos minutos a gatinha apresentou? Poucos em relação aos outros. Ela apresentou em 2 minutos. O Mário apresentou em 12 e o cachorrinho apresentou em 16. Certo? Na verdade, fechou em 30, certo? O tempo. Então, o que é que acontece? Não é porque o trabalho, vamos supor, é em dupla ou em trio, que aquele participante ele tem que falar uma sessão inteira. Um exemplo, só a introdução vai ser falada pelo Mário. Não. Então, o que é que eles poderiam ter feito? Vamos supor, o Mário fez a apresentação, né, do grupo, tal, então isso já leva, né, 1 minuto ali, mais ou menos. Começou a introdução, a parte de contextualização, e aí, pronto. Foi suficiente para o Mário falar 10 minutos. Tá? Mário saiu. Aí vem a gatinha. A gatinha vai falar justificativa, pergunta, hipótese, objetivo, metodologia, e dá também para ela falar um pouco de resultado de discussão. Aí agora ela falou em 10 minutos. Aí ela sai. Aí vem o cachorrinho, fala o resto do resultado e discussão e os agradecimentos.
E aí ele saiu. Então, os 3 agora ficaram equiparados. Não precisa ser exatamente, todo mundo 10 minutos, certo? Vamos supor que o Mário falou em 9, a gatinha falou em 10 e o cachorrinho falou em 11. Deu 30 minutos. Então, pode ter, assim, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. O que não pode é um falar 2, o outro falar 20. Certo? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Mas deu para entender, gente, que a distribuição do trabalho para a apresentação oral, ela não é por sessões. Ela deve ser por tempo. Oi, Vitória, quer falar alguma coisa? Não, professora, não. Tá. Então, ela deve ser por tempo. Então, por isso que é importante que o grupo estudem, apresentem, cronometre, tá? Porque aí vocês têm mais ou menos uma ideia. A gente apresentando deu mais ou menos 10 minutos, vamos supor que seja um trio, deu mais ou menos 10 minutos em tal parte. Então, não adianta eu estar falando mais coisas, né, até terminar a sessão, porque vai ultrapassar muito o tempo, certo? Então, fica ali, né, numa margem entre os 3, todo mundo terminou mais ou menos naquele mesmo ponto, quando deu 10 minutos. Então, vê um ponto que termine o raciocínio, né, daquela fala, e aí pronto, a pessoa termina até aqui. E aí entra a segunda pessoa do grupo. Aí a mesma coisa, deu mais ou menos aqui para a gente terminar o raciocínio daquilo que está sendo falado até tal ponto. A próxima pessoa agora vai falar, certo? E aí vocês, né, combinam entre si e nos slides vocês se organizam. Eu vou falar até esse slide, o próximo slide já é fulano. Beleza? Professora, essa parte das considerações, cada pessoa, depois que terminar a apresentação dela, Que que faz as considerações ou quando termina. Que Porque a senhora considerações? coloca assim. É a banca que faz as considerações, né? Aqui que você 10 fala? minutos. Isso. Tá. Então, É banca, né? Isso, a apresentação de vocês é de 10 a 30 minutos. Aí depois, cada membro da banca tem 10 minutos para fazer perguntas para vocês, para pontuar o que estava errado no trabalho escrito, para dar sugestões, para elogiar, para parabenizar. Então, cada professor tem 10 minutos para fazer isso, certo? Que aí, né, totaliza de 50 a 50 minutos a 1 hora cada apresentação. A entrega do trabalho de vocês vai ser de 23 a 27 de maio, tá? Então, vocês lembrem-se, isso aí eu já tinha falado, né? Desde o semestre passado eu disse, gente, vocês entregam em maio e apresentam em junho. Eu não vou dizer ainda a data exata, mas vocês entregam em maio, isso aí vocês já sabiam, né? Então, vocês entregam de 23 a 27, vocês vão ter uma semana para entregar juntos, não é por parte, não, tá? Tem que estar tudo junto para poder entregar. Termo de agendamento preenchido, assinado, o trabalho escrito e o CD, certo? Essas 3 coisas têm que ser na mesma hora, né? No mesmo dia sendo entregue. Os alunos, no caso de vocês vão apresentar o trabalho dia 13, 14 e 15, né, de junho. E aí, independente do dia que vocês apresentarem, vocês vão ter até o dia 30 de junho para entregar a versão final. Que versão final é essa? Durante a banca, né, os professores eles corrigiram o trabalho escrito de vocês, vão ter, né, sinalizado ali o que precisa ser corrigido e durante a apresentação também, né, pode ter algumas sugestões ali de melhoria do trabalho de vocês. E aí, com isso, vocês vão corrigir, né, vão acrescentar, tirar, fazer o que for necessário para o trabalho ficar melhor, né, depois da avaliação da banca.
e vão ter até o dia 30 de junho para entregar essa versão final. Essa versão final ela deve ser entregue lá na secretaria, só que agora só em CD, tá? Não precisa mais ser impresso, só o CD é suficiente para essa versão final. Essa versão final, ela deve ser entregue nesse modelo aqui, ó, com o CD personalizado, o CD em si, tá? Deve estar impresso nele, né? Ele, na verdade, é impresso mesmo. Deve ser impresso no próprio CD, ali, as informações do seu trabalho. E a capinha, que é essa, personalizada, ela deve ser a capa, né, daquela caixinha de acrílico, tá? Então, a caixinha de acrílico transparente para poder ter aqui as informações do seu trabalho também, tá? Todas as informações estão aqui, entregar o CD da versão final, tarará, certo? Então, aqui as informações. Então, voltando a um ponto importante aqui. Aqui. Os trabalhos que tiverem nota abaixo de 5 no trabalho escrito estarão automaticamente reprovados. Caso ocorra essa situação, o aluno responsável ou os alunos, né, do grupo serão informados durante a banca. Ou seja, você nem apresenta, tá? No dia e na hora da sua apresentação, a banca vai informar que seu trabalho escrito, não, se for o caso, né, espero, né, e vou trabalhar para que não seja o caso de nenhum de vocês, ter uma nota abaixo de 5. Isso a média da banca, tá, gente? Vamos supor, eu estou numa banca e aí eu coloco nota 3 em um trabalho. Então, 4, uma nota 4 num trabalho. Então, a minha nota, né, se fosse só pela minha nota, aquele grupo, aquele trabalho já estaria automaticamente reprovado. Só que aí tem outro professor que colocou 7 e outro professor colocou 8. Como eu tinha colocado 4, né, pela média, o aluno conseguiu ficar com a média acima de 5. Então, ele vai poder apresentar. Tá? Mesmo que a média dele tenha sido 5, ele vai poder apresentar. Agora, se for de 4,9 para baixo, aí ele não apresenta mais, já está automaticamente reprovado. Ok? Entendido, gente? Eu já estou passando o valvo, professora. Por quê, mulher? Olha, seja feliz, sua tá gatinha. Ó, a carinha dela para você. Tá. Não precisa ficar isso, não. Você não está construindo seu trabalho? Você não está se dedicando? Está fazendo as coisas bem feitas? Então, pronto. Vai ficar com 5, será? 4,9 não é possível. Não, professora, porque eu quero logo a sua localização, para os domingos eu ir lá estudar. Eita, não pode nem saber que eu moro perto da faculdade, então. Mas o endereço é secreto. Na Bate-Caverna. Então, vamos lá, outro ponto que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Essas normas tudo de vocês já tem, mas vou reforçar, vou reenviar, né? Porque tem as datas novas. O modelo do TCC é o mesmo, tá? Sim, a única coisa que mudou, gente, foi em relação às palavras-chave, tá? Que a ABNT mudou. E, assim, mudou tudo o que era antes. Certo? Não sei porque fizeram isso, mas mudaram. Então, continua sendo de 3 a 5 palavras, certo? Evitando as palavras, né, que já estão no título. Só que antes, elas eram separadas entre si por ponto, né, e finalizadas por ponto. Agora, elas são separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. E antes, as iniciais de cada palavra-chave era maiúscula. E agora, a inicial de cada uma é minúscula.
com exceção, né, de nomes científicos, nomes próprios, assim por diante. Como eu coloquei aqui, o exemplo, né, gestação, minúsculo, ponto e vírgula. Cuidado pré-natal, minúsculo, ponto e vírgula. Só que a Aedes aegypti é nome científico, né? Então, a Aedes, o A maiúsculo. IBGE é sigla, então é tudo maiúsculo. Brasil é nome próprio, né? Nome de país, então a inicial maiúsculo. Certo? Então, mudou, né, o que a gente vinha fazendo, porque a ABNT mudou isso aí, tá certo? Então, é só olhar, tem aqui na norma, tá? Então, não tem por que errar, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês o termo de agendamento para mostrar-lhes como que é. Deixa eu ver. Eu sempre esqueço onde eu salvei esse danado. Aqui. Pronto. Deixa eu passar minha tela para vocês. Pronto, estão conseguindo ler aqui? Termo de agendamento. Está aparecendo para vocês? Pessoal, está aparecendo? Ok. Vocês vão informar o título completo do trabalho, certo? O nome completo de cada membro do grupo com a matrícula desses alunos. Então, se fosse individual, né, só um nome. Se for dupla, 2. Se for 3, o nome dos 3 aqui. Titulação e nome completo do orientador. O que é titulação, gente? Mestre, doutor. Exatamente. Então, é a titulação acadêmica, né, do professor. Então, vocês precisam colocar, né, a titulação do professor. Tenham cuidado, gente, em relação ao doutor, certo? Eu até já falei isso para vocês, mas tem gente que ainda faz errado, né? Doutor é uma titulação acadêmica que se dá para aquelas pessoas que concluíram a pós-graduação, né, de doutorado. Passaram 4 anos lá estudando tudinho, apresentaram a tese, foram qualificados, tiraram nota e concluíram o doutorado. Então, quem é doutor é quem tem doutorado. Ai, mas no meu conselho é permitido usar doutor. Sim, mas você não é doutor. Não é porque é permitido você usar que você é. Tem uma grande diferença, certo? Então, vocês sabem que existem pessoas que usam ali no jalequinho doutor, mas que não é doutor, certo? Essa titulação que é pedida aqui é a titulação acadêmica do professor. Se ele é especialista, no mínimo vai ser especialista, porque para ser professor de graduação, no mínimo vai ser especialista. Então, especialista, mestre ou doutor. Ninguém vai usar mestre sem ser, né? Isso aí é tranquilo. A questão é só mesmo quem é doutor e quem usa o doutor no jaleco sem ser doutor. Tá? Então, porque o Brasil tem as frescuras de briga de ego. Porque o médico é chamado de doutor sem ter doutorado. Então, os outros profissionais também têm que ser. Né? Fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, não sei o quê. A pessoa só com a graduação lá acabou de se formar, colou grau ontem. Aí, jaleco. Doutor fulano. Oh, meu Deus. Se vocês fizerem isso, eu for atendida por vocês, vocês vão passar vergonha. Porque eu vou dizer, menina, tu concluíste teu doutorado aonde? Tão rápido, porque tu se formou mês passado. Né? Então... Ai, professora, mas meu conselho deixa. Mas você não tem doutorado, então não tem que estar usando. Você não é doutor. É uma propaganda enganosa. Você está dizendo ali que você tem uma qualificação a qual você não tem. Certo? Tem gente que até antes de colar grau
né? Porque uma coisa é você colar grau e aí sim você se formou, outra coisa é foto, festa de formatura, isso aí independe. Você tendo dinheiro para pagar, você faz. Né? Aí tem gente que pega antes da colação, às vezes mesmo, sabe nem se vai colar grau ainda, porque tem que passar nos estágios, nas disciplinas, não sei o que, aí já tá lá. Foto com jaleco, doutora fulano. Parabéns. Mas vamos lá, cada um faz o que A senhora hoje amanheceu, viu? A senhora hoje amanheceu Não. daquele modelo. Sobre isso, eu sempre tive essa mesma opinião. Vocês já tiveram disciplina de ética comigo e eu discuti sobre isso. No semestre passado, eu também falei sobre isso, então não é nenhuma novidade, certo? Então, o conselho permite? Permite. Você é doutor? Não. A não ser que você tenha doutorado. Entenderam a incoerência? É porque, infelizmente, no Brasil, a questão de educação, né, é sempre deixada de lado, e aí as pessoas fraudam, né, as informações. Ludibriam, né, as pessoas com informações falsas. Não é à toa que nesse governo, né, quantos e quantos já foram apresentados com os currículos tudo falso, né? Ai, tinha mestrado em Harvard, não sei o quê, tinha mestrado em não sei onde, quando ia ver. Não, é porque eu quis fazer mestrado em Harvard. Ah, meu filho, se for assim, é muito simples, né? Botar no currículo uma coisa que você quer fazer. Não, você tem que botar o que você é. Ah, porque Deus me deu essa titulação. Não, não, Deus não te deu um mestrado, não. Você tem que estudar, passar por um programa, né? Não é porque Deus me considera mestre. Não, Deus te considera um ser humano, filho dele, tudinho. Mas na educação, no seu currículo, você tem que dizer o que você é. Então, vamos lá. Se tiver, né, eu deixei aqui claro, se tiver co-orientador, coloca também a titulação e o nome completo do co-orientador, tá bom? Só pode ser co-orientador pessoas formadas, certo? Não necessariamente precisa ser em enfermagem, mas precisa ser formado. Não tem como, o meu irmão está no ensino médio, vou colocar ele como meu co-orientador. Não, ele está no terceiro período de medicina. Não, tem que ser formado. Banca avaliadora, né? Como eu já falei, vai ser formada pelo orientador e mais 2 professores convidados por vocês. Aí vocês devem dizer aqui o nome do orientador, né? Que vai fazer parte da banca, que aí pode ser o orientador ou o co-orientador, se o co-orientador for parte da faculdade e o orientador não puder participar. Professor 1, que for o professor convidado, e professor 2. Então, aqui tá as datas de dezembro, né? Porque esse termo aqui foi o do semestre passado, tá? Como eu disse, eu vou deixar ficar mais próximo para a gente realmente saber se vai ser presencial ou não, né? Para poder estar enviando para vocês. Mas funciona da mesma forma, só o que muda são as datas. E aí vocês vão ter que preencher esses 3 espaços, tá, gente? Então, qual a primeira sugestão de dia e hora de vocês? Qual a segunda sugestão e qual a terceira sugestão? Certo? Vocês vão ter que preencher tudo isso. Por quê? Como eu falei, a Luísa chegou lá na sexta-feira, no último dia, para fazer o agendamento. E aí, no primeiro dia, ela tinha colocado dia 15, 9 horas da manhã. Só que esse horário já está preenchido por outro trabalho. Então, a gente vai para a segunda opção. Segunda opção é dia 13 horas. 13 horas não, porque não pode. 15 horas. Então, esse horário tá ok. Se não tivesse, aí a gente ia para o terceiro horário. Certinho? Deu para entender, gente? Ok. Então, pela manhã, os horários, cada banca é de 1 em 1 hora, né? Então, começa às 8, então de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. Aí para almoço, aí volta à tarde. À tarde começa às 2 horas. Então, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. Para janta, né? Aí começa às 18. Aí 18 às 19, 19 às 20, 21 às 22. Não, 20 às 21, 21 às 22. Então,
A última banca começa às 9 para terminar às 10 horas, certo? Se o trabalho for individual, então o próprio aluno faz, né? Aquele único aluno preenche essa parte. Se for em dupla ou em trio, apenas um aluno coloca, é aquele aluno que vai fazer a entrega, tá? Aí coloca o nome aqui e a matrícula. Aí declaro que entreguei na secretaria da FASE as 3 guias impressas do TCC, os 3 CDs e o termo de agendamento assinado, e que as sugestões de data e hora poderão sofrer alterações após agendamento de acordo com a disponibilidade da banca, né? Então, não é porque você botou o primeiro horário que tem que ser aquele horário, não. Né? Vai ter o segundo e o terceiro de opção, de acordo com os choques que tiver dado. Os professores convidados, participantes da banca poderão enviar um e-mail com confirmação. Isso aqui a gente vai ver, porque como estávamos, né, como eu disse, esse é o termo do semestre passado. Como estávamos em restrição ainda, né, presencial, estava com as aulas remotas, então o aluno não tinha, ficava mais difícil para conseguir a assinatura dos professores. Então, o professor podia só enviar um e-mail confirmando aqueles dias e horas, né, que ele estava disponível para poder participar ali daquela banca para substituir, né, a assinatura, se fosse o caso, tá bom? Alguma dúvida, gente, até agora? Não? Tudo em paz, tudo em ordem, tudo tranquilinho? Alguém? Não? Então, como a gente falou, semana que vem, a princípio, vamos fazer as nossas aulas presenciais. O que é que vocês têm que fazer para a semana que vem, que eu falei no início da aula? Quem lembra? Tem gente? Estudar o trabalho para debater sobre a questão do título. Exatamente. Então, vocês, para quem chegou depois, né, não pegou o início da aula, vocês vão ler, né, vão estudar o trabalho que vocês fizeram e entregaram no TCC1, e aí em sala, na próxima sexta-feira, né, acredito que será presencial, mas pode ser uma sala virtual também, mas a princípio presencial. Vocês vão trazer os títulos de vocês, né, eu vou colocar ali os títulos que vocês entregaram no semestre passado, e vocês vão falar sobre o trabalho de vocês, e juntos, né, a turma, nós iremos dar sugestões para que o título possa melhorar, tá? Pode ser que o título já esteja muito bom, não precise de mudança, mas mesmo assim a gente vai dar uma sugestão, certo? A intenção é que vocês, né, trabalhem o cérebro de vocês, porque futuramente, principalmente se vocês forem fazer residência, se forem fazer mestrado, né, alguma especialização, que vocês saibam como preparar um bom título, né? E quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa. Então, a ideia é justamente vocês estarem preparados para situações futuras, e aí esse exercício serve para isso também, né? Por mais que o seu título agora não mude, você queira continuar, mas quando for futuramente, você vai dizer, eita, ó, para construir um título, eu posso estar utilizando isso ou não utilizar aquilo outro, certo? Ok, alguma dúvida? Não. Alguma dúvida sobre as datas, sobre as avaliações? Aí nenhum, professora. O que é que Qual tem? é a data? Deixa eu abrir aqui. De cabeça eu não lembro não, mas peraí. Deixa eu abrir aqui o cronograma. Calendário acadêmico. Abril. De 4 a 8 de abril. Certo? Então, de 4 a 8 de abril, como o nosso é na sexta-feira, então vai ser dia 8. Tá? Como eu falei antes, como a avaliação, como foi semestre passado, né? Ela é por grupo, então não é que você vai ficar a manhã inteira lá, né, sendo avaliado, não. Então, a gente vou estar fazendo a sua avaliação. Se você for o primeiro grupo, pronto. Já
faço a avaliação, já dou a nota, você já está dispensado. Fica só esperando a próxima aula. Nas pré-bancas, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pode ser, né, que seja necessário, por causa, aí como eu disse, vai depender do número de trabalhos, porque não necessariamente um trabalho que era individual, semestre passado vai continuar individual, né? Pode se juntar com outro grupo, ou tem grupo que vai desfazer. Por isso que eu quero ver a quantidade de trabalhos depois da N1. E aí a gente define os dias que vai começar as apresentações de vocês. Mas a princípio seria dia 29 de abril. Então, última semana, último dia útil de abril, a gente começaria as apresentações das pré-bancas. Aí teria dia 29, dia 6, de 9 a 13 é a jornada, depois a gente vai estar passando mais informações para vocês. Aí teria dia 20 e dia 27. Dia 27 é o último dia da entrega, né, do trabalho de vocês, 27 de maio. É o último dia, é a semana de 23 a 27, para vocês estarem entregando a versão impressa, os CDs, né, o termo de agendamento lá na secretaria. O ideal é que vocês consigam, né, que a gente consiga finalizar antes do dia 27. Tá? Porque dia 27, como é o último dia, pode ser que tenha alguma coisa que você falou na sua apresentação, colocou ali, que não esteja legal, a ponto de precisar alterar também no trabalho escrito. Certo? Aí, como o dia 27 é o último dia, aí para você fazer a alteração, para você imprimir, para você gravar os CDs e entregar ainda no dia 27. Certo? Deixa eu ver, eu ia falar outra coisa. Esqueci. Não lembro. Essas informações a senhora vai jogar novamente no grupo? Faz tudo que eu dei na aula hoje? A questão das datas e o Não, modelo as de datas, TCC. as datas, Só o edital. O edital todo eu vou enviar para vocês. Isso aí não tem problema, não. Vou estar enviando tudo. E a aula de hoje está sendo gravada. Né? Então também vocês vão poder assisti-la quantas vezes quiser, né? Se ficou alguma informação que vocês... Então, eu quero lembrar, a professora falou na aula tal coisa, deixa eu voltar lá para eu relembrar. Certo? Eu não anotei alguma coisa, deixa eu voltar lá na aula para anotar aqui tal informação que a professora falou. Certinho? Certo, pessoal? Sim, senhora. Dúvidas? Não? Então, a gente ainda tem alguns minutinhos, certo? A gente tem ainda 15 minutinhos de aula, estou aqui disponível para vocês. Façam, levem a sério, né, o trabalho de vocês, para que vocês possam concluir. Não deixem para a última hora, gente. Pra vocês terem ideia, o que tem de gente que chega na N1 e não tem simplesmente nada feito de TCC2. Nada. Tem gente que tem a cara de pau de dizer que chega na N1, que vai ser em abril, aí dizer, professora, ainda não peguei no meu trabalho. Ou seja, desde que finalizou o semestre anterior, passou quase 3 meses de início de aula e a pessoa não tocou no TCC2 ainda. Aí depois fica desesperado, sem conseguir terminar, faz um trabalho meia boca. Por quê? Porque quis. Né? Simples assim. Porque simplesmente não teve a atenção, né? E o compromisso consigo mesmo, né? Porque depois quem é que vai ficar desesperada? Vai ser o orientador? Não. O orientador, se você reprovar, tanto faz. Um exemplo, eu sou orientadora de Renata, por exemplo. E aí, Renata reprovou, o que é que muda na minha vida? Nada. Mas na de Renata muda. Certo? A culpa foi minha? Não. Quem não fez o trabalho foi Renata. Não fui eu. Não sou eu que tenho que fazer o trabalho. Quem tem que fazer é Renata. Tá? Então, levem a sério, porque se vocês reprovarem, vocês não colam grau.
Ah, mas eu não vou colar grau esse semestre mesmo, ainda tem estágio para pagar. Tá, criatura, mas não é por isso que você vai atrasar a disciplina, você já está cursando, podendo se livrar logo, você vai deixar mais um semestre para frente, podendo ficar um semestre mais tranquilo, mais para frente. Você já está matriculado da disciplina, então deixa de ser cabeça dura, né? E aproveita as oportunidades de adiantar as coisas, certo? As oportunidades que aparecem. Um exemplo, não é o caso de vocês, porque como é uma faculdade particular, funciona diferente, tá? Mas só para usar de exemplo, na minha graduação, na federal, né, são diversos cursos, e como a área de biologia ela está envolvida com muitas outros cursos, né, outros centros, então eu podia ter disciplinas que a gente chamava de disciplinas optativas. Para vocês terem uma ideia, eu paguei disciplina optativa de educação física, com o pessoal de educação física, que era mergulho, rapel, isso aqui foi uma disciplina maravilhosa. Teve outras que eu paguei, que eu cursei a mais. Quando eu cheguei no meu último período, eu só tinha que cursar o TCC mesmo, né? Que não é como vocês têm aqui, que para mim o que vocês têm é maravilhoso, que é a questão de ter aula, né? De ter alguém ensinando as normas, tirando dúvidas. Lá não sei como é que está hoje, né? Mas lá era você e o professor, o orientador, não era nem professor da disciplina, porque não existia disciplina com aula, não sei o que, do jeito que eu falei. Era estágio supervisionado, você e seu orientador ali, e te vira. E o orientador não vai estar pegando na mãozinha, fazendo como a gente faz com vocês, não. Então, tive que me virar. A minha sorte foi o meu mestrado. Então, eu aprendi o que eu ensino hoje para vocês, graças ao meu mestrado, com os professores que eu tive, um professor lá de Portugal, que ele veio e deu, assim, aula maravilhosa. Então, aproveita as oportunidades que vocês têm. Como eu disse, eu estava sem nenhuma disciplina a mais, não precisava, já tinha crédito sobrando. Só que aí eu parei para pensar, né? Eu tô na faculdade ainda, tô matriculada, então deixa eu aproveitar o que tiver. E aí me matriculei mais 2 ou foi 3 disciplinas para complementar meu conhecimento, e foram disciplinas maravilhosas, né? Então eu poderia me acomodar e ficar só com o TCC, mas não. Então vocês não têm essa opção de pegar disciplinas, mas, por exemplo, eu nunca fiz monitoria. Então eu vou aproveitar esse semestre. Ou então, não, esse semestre, como eu estou com TCC, só vou me formar no semestre que vem. Então, como eu estou com TCC esse semestre, não vou fazer agora, mas semestre que vem eu vou fazer monitoria. Porque isso conta para currículo de vocês. Isso conta como carga horária extracurricular, certo? Então, tudo isso vai agregar, além do currículo, o conhecimento, que é o mais importante. Professora, então quer dizer que a gente só vai colar grau próximo semestre, é isso? Não, mulher, eu tô falando para quem ainda tem pendência. Quem for se formar agora, aproveite tudo agora. É agora ou nunca. Não tem o que fazer, No tem que caso, fazer a tudo gente agora. apresenta o TCC, a colação de grau Em logo após o julho. TCC. Não é logo Em após. julho. A princípio, geralmente, né, no mês seguinte que acaba, né, as atividades. No meio do ano, pelo menos desde que eu entrei na faculdade, sempre foi em julho. Tirando, né, na pandemia agora, 2020, que foi em setembro, na época que não tinha terminado o semestre ainda em relação aos estágios e tal. Aí a gente nem considera. Mas eu estou dizendo quando está funcionando normal. E quem conclui no final do ano, a colação é em janeiro. Tá? É sempre assim, conclui o semestre no início do ano, colação em julho. Conclui no final do ano, colação em janeiro. Geralmente é assim, tá? Certo? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Pronto. E aí, se Deus quiser, em julho, vocês estarão formados. Então, aproveita as oportunidades. As monitorias, não teve ninguém dessa turma inscrito em monitoria, não sei porquê, né? Então, pelo menos que eu lembre, não teve. Tem cursos aí, então, um exemplo, eu vou estar
liberando. Eu acho que até o final de semana, eu vou tentar finalizar hoje, mas se não, até o final de semana eu vou estar liberando inscrição de 3 cursos, 2 agora em março, um mais no início, do início para o meio, outro no final e um no início de abril, tá? Aí vai ter um desconto, quem fizer os 3, aí tem um desconto. E aí eu vou estar fazendo, quem quiser, lembrando que vocês podem ajudar divulgando também, porque não é obrigatoriamente só para alunos da faculdade, para alunos externos também. São vagas limitadas, então aproveitem as oportunidades, porque isso é carga horária para vocês. Um exemplo, semestre passado, muita gente estava contando com a carga horária da jornada, né? Que infelizmente a instituição acabou não, por questões administrativas, acabou não fazendo. Mas esse semestre já informaram que vai ter, então, menos mal. Então, vamos ter nossa jornada. Ela tem, né, uma certificação, a carga horária, mas tem gente que chega no final do curso e tem 0 horas. Então, corra atrás do prejuízo, porque também você só vai ter agora. E não deixe para o último mês, não. Certo? Não deixe para o final para conseguir essas horas, para fazer curso em cima. Porque vocês têm um TCC, vocês têm relatório de estágio, vocês têm outras coisas ali que vai estar vocês arrancando os cabelos. Certo? Então, o que puder fazer, já vão fazendo logo para poder ajudar aí na carga horária de vocês, né? E, consequentemente, vocês estarem tranquilos. Como eu disse, né, eu nem me preocupo, até hoje eu não sei qual é a carga horária extracurricular do meu curso. Porque como eu sempre estava fazendo, tudo que aparecia eu me metia para fazer, tinha semana de biologia, tinha congresso fora, Fortaleza, São Paulo, aqui mesmo alguns. Então, sempre que tinha alguma coisa, né, que financeiramente dava para participar, então eu participava, porque eu sabia que depois que eu me formasse ia ficar mais complicado. E realmente, eu praticamente não participo mais. Por quê? Porque quando a gente é estudante, o valor, né, para participação em congressos é X. Quando você se forma, duplica, às vezes triplica aquele valor. Então, o salário de professor, né, infelizmente, não dá, não. Para vocês terem ideia, teve um congresso antes da pandemia, eu acho que foi em 2019, que até uma tia minha mandou: Cleninha, tem esse congresso aí na tua área, vai ser em João Pessoa e tal. Eu, ótimo, tia. Quando eu fui ver a inscrição, R$700. Eu disse: não, filho, sinto muito. Vai ficar muito lindo lá, mas eu não vou participar, não. Sem condições. R$700 a inscrição. Teve um outro que eu ia, mas também sem condições. Na época, o dólar ainda estava em R$2. Isso foi o quê? 2014? Não lembro agora. Eu já fazia parte da faculdade. Foi por aí. Aí, quando saiu, né, a questão do congresso e tal, o dólar estava 1 e pouco. Aí, quando foi se aproximando, né, o período de inscrição tal, aí subiu para 2 e pouquinho. Como era um evento internacional, ia ser no Chile, eu estava doida para ir, porque eu não conheço, né? Pobre se anima para viajar para fora, né? Então, eu me animando para ir, só que aí a inscrição, como passou a ser em dólar, foi para R$2.000. Só a inscrição. Fora hospedagem, estadia, para ir para o Chile, aí a passagem também ficava em 2.000 e pouco. Aí a estadia, eu disse: não, meu filho, salário de professor não dá não, gente. Então, como eu disse, fica muito difícil, tá? Então, aproveitem enquanto vocês têm a oportunidade de fazer as coisas como alunos, certo? Porque depois, como profissional, fica mais difícil. O tempo para você participar não vai ser qualquer lugar que vai estar liberando você para passar uma semana, alguns dias fora, em outro estado, em outro país, seja lá onde for, fazendo um congresso, né? E para quem trabalha de forma, como é que eu posso dizer, autônoma, né? Vamos supor, eu ganho por dia de trabalho, né, de forma autônoma, sem ter um contrato, alguma coisa do tipo. Então, o dia que você não trabalhou, você não vai ganhar, né? E as contas precisam ser pagas, e se você não paga, isso vai acumulando e vai virando uma bola de neve.
Tá? Aproveitem, gente, as oportunidades que tiverem, tá? Se Deus quiser, todo mundo vai estar colando grau esse semestre, né? Lógico que quem deixou pendência, né? Não, mas pelo menos de TCC vocês vão ficar livres e vão poder comemorar, né, esse sucesso, né, mais essa etapa da vida acadêmica de vocês. Como eu disse, não temos como prever daqui para lá como que vai ser com certeza, mas semestre passado eu acho que eu até enviei para vocês, eu não tenho certeza. O link, porque como foi feito de última hora, né, a gente acabou fazendo na própria faculdade lá nos laboratórios, então eu levei meus equipamentos, né, aqui de casa para poder estar fazendo as bancas. E aí eu dei a sugestão para os alunos, né, quem quisesse transmitir, porque, e aí vai uma informação para vocês também. Até então, né, tá dois acompanhantes por aluno, né? Então, vamos supor, Patrícia, na hora da banca dela, ela pode levar 2 pessoas para assistir. Então, vivendo, né, antes da pandemia, as bancas elas são abertas ao público, então vocês podem levar convidados, os alunos, né, de outras turmas, professores podiam assistir. Com a questão da pandemia, né, aglomeração, tal, a gente limitou a 2 pessoas. Daqui para lá, pode ser que a gente aumente um pouquinho o número, até porque o ambiente é maior, né? Agora a gente tem salas de aula mesmo, né, nesse prédio aqui do Miramar. E aí pode ser que vocês possam estar levando mais pessoas, né? Tem acesso mais pessoas para assistir o trabalho de vocês. E aí, por causa disso, eu fiz pela restrição, né? Eu fiz uma transmissão ao vivo. Eu não lembro se eu enviei os links para vocês. Enviei não, né? Tá, então eu estava enviando só para o pessoal do TCC2 mesmo. É porque era tanta coisa que eu ficava manhã, tarde e noite lá na faculdade, a manhã toda, e era na hora que gerava o link, não sei o que, tinha que enviar. Às vezes, estava o trabalho apresentando, eita, esqueci de enviar o link para a turma. Então, e aí as pessoas de casa, né, que não puderam estar presente, acabaram podendo assistir. E o próprio aluno também, né, assistir a sua apresentação, porque na hora, gente, é uma adrenalina. Você não lembra de nada, você apresentou, você não sabe nem o que você falou, você esqueceu o que a banca falou de sugestões. Então, isso ficando gravado, né, e você podendo assistir depois, né, mais calma. E aí você vê como foi sua apresentação na sua perspectiva. Né? Então, é interessante. Aí eu fiz essa transmissão lá na hora, como eu disse, eu não levei equipamento, eu botei o tablet lá na hora para ficar transmitindo, não ficou uma coisa organizadinha, bonitinha, mas pelo menos dava, né, para o pessoal assistir o que aconteceu na transmissão, tá bom? Alguma dúvida agora para finalizar a nossa aula? Não? Então, daqui a pouco eu coloco, né, eu disponibilizo essa gravação dessa aula para vocês, certo? É só o tempo de salvar, baixar e publicar. Então, provavelmente à tarde é que eu vou ter terminado isso, certinho? Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração. Não é porque estão vacinados e que essa cepa está mais branda que tem que vacilar, certo? A gente não sabe a longo prazo o que é que esse vírus vai fazer com o nosso corpo, né? A gente sabe que está afetando o coração, que está afetando o cérebro, a memória é um dos pontos que está sendo, né, afetado, está afetando os rins, está desenvolvendo diabetes em algumas pessoas, né? Então, isso daqui a 5, 10 anos. O que será que, né, vai poder estar causando? A gente não sabe. Então, é melhor passar sem se contaminar, né? Então, vamos tentar deixar esse vírus longe da gente. Não esqueçam que só entra na faculdade com o cartão de vacina, né? Levem a cópia. E máscara, certo? Não esqueçam também, tá bom? Até semana que vem. Se Deus quiser, a gente se encontra presencialmente. Fiquem com Deus e tchau, tchau.